Sim, por favor. Oxi, 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 oxi. Aê, pronto. Pronto. Boa noite, boa noite, boa noite. Como é que vocês estão? Tudo certo? Boa noite, Érica. Boa noite, Mônica. Imprevistos, pessoal. Vocês sabem que antigamente eu falava pra vocês que não ia ter live e deixava o imprevisto ser maior que o compromisso, mas o compromisso agora é maior que o imprevisto, né? 23 anos nas costas, uma hora tem que ser maior o compromisso, né? Então, vamos lá. Hoje, sexta-feira, né? Eu sei que eu falei pra vocês sobre o nosso novo esquema, só que nós fizemos uma experimentação, eu vi que as lives não davam espaço para vocês estarem conversando, então estou em toda uma readaptação dos nossos conteúdos. E como vocês já sabem, muitas pessoas que acompanham a gente têm o quê? Suas dúvidas, né? E faz muito pouco tempo, assim, muito pouco tempo, não, faz muito tempo que eu não dou tanto espaço para vocês tirarem as dúvidas de vocês como na live passada. Então, live com o mesmo intuito, ok? Lembrando para vocês, clica aqui, compartilha para a live chegar para mais pessoas. Não quer compartilhar para ninguém? Por favor, somente clica aqui em compartilhar, copia o link, porque já vai ser entendido como a forma de estar disseminando conteúdo. Nós temos a nossa meta de 10k de curtidas, então ajuda a gente aí também, curte. E claro, é um espaço de amor, um espaço de compartilhamento de conhecimentos. O que eu não sei, não tenho vergonha nenhuma de falar para vocês que eu não sei. Livros que eu tenho de conhecimento para poder recomendar para vocês, que já fiz leituras e que futuros livros que irei ler, também recomendo para vocês. E claro, sempre há espaço para vocês mesmos compartilharem o que vocês sabem, né? O conhecimento de vocês, caso algum dos assuntos discutidos eu não tenha domínio, eu não tenha conhecimento, ok? Então, boa noite, tudo certo com vocês? Pessoal, é o seguinte... Lembrando, os presentinhos que tá aqui, caso vocês puderem contribuir, fico muito grata. Se não tem como estar contribuindo com os presentinhos, vocês podem contribuir compartilhando e curtindo e comentando, que só de vocês interagirem comigo eu já fico muito feliz. E já vão me falando aí, como que vocês estão? Tudo certo? Já tem alguma dúvida sobre espiritualidade? Pra estar conversando aqui? O barulhão foi a alecrim descendo do guarda-roupa. Eu coloquei ela lá em cima pra brincar. Mila Joya, boa noite, obrigado pelo presentinho. Boa noite. Enzo, nossa, Esther caiu agora. Star, Ayá. Mila, obrigado pessoal, vocês estão ajudando na construção de um sonho que eu tenho desde muitos anos atrás, que é ter um estúdio para estar gravando, tá? Tudo que eu tô tendo aqui de direcionamento dos presentinhos da live do TikTok é para mim construir meu estúdio. Temos aqui mesa, notebook, ring light e um sonho. Obrigadão pelos presentes. Vamos lá? Alguém falou aqui. Boa noite, axé pra quem é de axé, amém pra quem é de amém e amor pra quem é do bem. Isso aí, Vini. Eu tenho muitos sonhos com o espiritual e vivo nessa briga de entender. Olha, não é só você. Tem muitas pessoas que relatam nos grupos, no grupo ou no particular, mandam mensagem pra mim e perguntam: Júlia, eu tive um sonho com tal situação. O que é que significa isso? Lembrando, pessoal, deixar bem claro para vocês, eu não tenho especialidade nenhuma com questão de significado de sonhos, tá? O que eu recomendo para vocês, que eu aprendi com pessoas que já são mais experientes, mais vividas, nas casas dos seus 50, 70, 80 anos de idade, é o seguinte: toda vez que você sonhar com algum determinado tipo de animal, presta sempre atenção no que ele está fazendo, se está calmo, se está quieto, se está sereno, se está agressivo, se está atacando. E quando você quiser saber o que significa sonhar com determinado animal, procura assim, ó, significado espiritual de sonhar com tal coisa. Quer aprofundar ainda mais, você pode colocar significado xamânico de sonhar com, aí você coloca determinada coisa. Xamanismo, a gente está falando de ancestralidade indígena e tem muita coisa que os ancestrais sabiam que fica assim, muito marcado
e nítido o conhecimento deles perante as coisas. Zéfiros. Então, confiem nessas questões, busquem, estudem e sempre se aprofundem no que vocês conseguirem, tá? Mas busca sempre estar vendo o lado espiritual do que aquilo quer tratar pra você. Porque, normalmente, a grande maioria dos sonhos, não de todo mundo, tá? São burburinhos psíquicos, né? Aquela coisinha que fica na cabeça e quando você vai estar dormindo só fica aquela borbulha, as coisas psíquicas que ficam, sabe, coisas nada a ver, tipo unicórnio com cabeça de cachorro, um arco-íris escorrendo, sei lá, lama, não sei, um gnomo com voz de duende, essas coisas aí, sabe? Boa noite, Adriana, tudo certo? Só eu falar sobre Quiumba. Os Quiumbas são os espíritos não tão bons, né? São quiumbas, eguns e obsessores. Se remetem tudo a espíritos que não estão com uma energia tão interessante, né? Me corrige se eu estiver errada, por favor, tá? Sonhei que incorporava um caboclo, mas não estou desenvolvida, tenho medo e vejo espíritos. Tainara, eu pedi para mim sonhar com o meu Exu, porque muitas pessoas me disseram que eu estava com falta de proteção da esquerda, de não uma proteção leve, uma proteção mais direta, de alguém que fosse me mostrar as coisas. E assim, eu sei que eu não sou uma pessoa muito, assim, dizendo leve, eu sou chata. Todos os meus orientadores espirituais me chamam de cabeção ou cabeça dura, porque eu sou muito teimosa. E aí eu pedi muito. Para minha prima, apareceu o orientador da família, que ele se chama Sete Mantos. Ele se apresentou como Exu protetor da família. Da família. Ele falou, se alguém da família tiver com problema, por exemplo, minha mãe tá com problema, eu posso fazer um pedido, acender a oferenda para ele, que ele vai cuidar da minha mãe. Ele disse que ele tem como proteção a regência da família, né? Muito lindo, muito lindo. Ele tem uma veste com couro de zebra. Nossa, ele é muito magnífico. Muito magnífico. Uma espadona e uma lança. Lindo. E aí eu pedi. De repente, para minha surpresa, quando eu não estava nem esperando, eu sonhei com o Exu Marabô. Não sabia que tinha um Exu que chamava Exu Marabô. Eu vi ele no sonho, do jeitinho que eu vi, as pessoas descrevem ele quando estavam incorporando, e eu nunca tinha visto nada do cara, sabe? E ele é muito forte. Então, assim, quando a gente fala de sonhar com essas questões das entidades, é uma porta de comunicação. Só que também tem que entender que seres que não são tão positivos, eles também utilizam o conhecimento que nós temos desses grandes espíritos e se passam por eles, tá? Vocês pensam que não? O tanto de obsessor, dos eguns, dos quiumbas, né? Esses espíritos mais densos assim, que eles se disfarçam. Cara, vocês não têm noção. É um absurdo. Um absurdo. Você pode falar como me comunicar com os meus mentores? Vini, para você ter comunicação com os seus mentores, eles precisam confiar em você para trabalhos envolvendo questões de luz, tá? Os meus mentores, eles não falam comigo se o objetivo não é propriamente, assim dizendo, auxiliar outras pessoas ou a mim mesma em questão espiritual, tá? Fora de uma questão espiritual, é muito difícil eles virem aqui para poder falar um oi, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Muito difícil, muito difícil. Quem pede para mim sentar e conversar é o meu preto velho. Ele pega e fala aí, ó, senta aqui comigo, não precisa só colocar o café. Põe o café, senta e conversa. Ele pede, ele fala, senta e conversa comigo, né? Mas não são todos. A comunicação, ela vai muito da confiança e da responsabilidade de você com o seu trabalho. O mentor, ele nunca vai te causar dor e nem sofrimento. Se ele perceber que a comunicação dele com você está causando desespero, está causando uma fobia, um descontrole, uma ansiedade, ele vai ficar um tempo sem entrar em contato com você para que você se acalme. Nesse intervalo de tempo, Vinícius, o que pode estar vindo a acontecer? Espíritos não tão bons que fazem uma observação de você, começar a se passar por, e aí entra o quê? Os assédios espirituais, tá? Então, quando a gente fala de comunicação com o mentor, tem que ter muita confiança da parte dele para com você e você para com ele. Por exemplo, a minha esposa, como a gente é casada, eu fiquei há 1 ano no pé da Raquel, porque ela falou assim,
eu também quero ouvir os meus mentores. Falei assim, você quer? Então a gente vai fazer a maratona para você ouvir. E assim, é muito puxado, tá? E eu fico o tempo todo no pé dela. Então, eu entendo que tem pessoas que talvez não consigam a comunicação porque não tem alguém para ficar tanto no pé. Vocês acham que eu não tenho um projeto daqui para frente? Se Deus quiser, o sonho da minha realização, poder estar abrindo uma casa espiritualista para poder estar palestrando com vocês, ensinando coisas com vocês, sem restrição, sem preconceito, sem essa baderna de que, ai, caboclo é ruim, ai, não sei o que é ruim. Não vai ter essa bagunça toda na nossa casa espiritualista. Tanto que a gente tá, assim, é um sonho muito, 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 muito grande nosso. Oi, Tati! Nossa, Tati, quantos milênios! Como é que você tá? Ainda tem os cristalzinhos que você comprou pra melhorar? Acho que era ansiedade, né? E o amor próprio. Teve uma época que eu via sempre uma menina sorrindo pra mim, mas nunca tive coragem de perguntar o quê. Acho que um dos meus maiores medos dentro da espiritualidade é os obsessores disfarçarem. Vinícius, é o que você mais vê, tá? E eles não têm vergonha na cara. Existem os mais minuciosos e existem os não tão experientes. E ai de vocês pensarem que quando a gente fala de um mago trevoso, de um mestre das sombras, gente, esses nomes eles não são à toa. Eles são seres completamente ardilosos, ardilosíssimos. Eles sabem coisas terríveis. Vocês sabem um livro bom? Peraí, vou catar pra vocês verem. Esse aqui, ó. Caçadores de Ilusão. Você quer ver como é que é um trabalho, assim, de perto, sobre o que um obsessor pode fazer na vida de um encarnado, a ponto de destruir a vida de uma pessoa? É Caçadores de Ilusões, tá? Só que assim, esse livro, ele não é leve. Esse livro ele é pesado. Em questão que tem gatilhos de pessoas que não tratam tão bem crianças a ponto de ceifá-las. Então, você precisa ter, assim, muita cabeça para poder entender coisas que aconteciam no passado e como que isso intervém. Inclusive, tem gente que me pergunta, Júlia, crianças podem se tornar obsessores? Pode sim. Depende da forma como ela desencarnou. E aqui mostra. Já li duas... Não, então para levar a segunda vez esse livro aqui. Eu amo esse livro aqui. Você continua contra... Então, Dark Fênix, você não tem noção. Isso é uma questão muito interessante. Eu tive muitas vivências, muitas encarnações como homem. E para aprender a ser sutil, educada, leve, harmoniosa, conciliar melhor as coisas, nesta eu vim como mulher. E detesto. E eu tenho consciência disso. O que acontece? Existe uma coisa chamada processo reencarnatório. No processo da reencarnação, Dark, nós colocamos tudo o que nós temos que estar passando na encarnação para quitar nossas dívidas e débitos de encarnações anteriores. O que acontece? Um dos grandes desafios é eu querer me manter neste corpo. E não é a primeira tentativa que encarno com o corpo de uma mulher para tentar passar uma encarnação dizendo e aceitando que sou uma mulher. E eu tenho plena consciência disso, só que eu não quero, não queria, eu não aceitava. E sempre me deixaram bem claro, você sabe quais são as consequências. Você vai vir e vai ser uma encarnação mais difícil, com mais dificuldades, vai ser mais sofrido ainda, porque eu não tenho tantos traços femininos assim. Então numa próxima, viria com mais. E eu acho que eu entraria em um curto, em pane, e partiria dessa para melhor numa próxima encarnação. Então assim, nesta vida eu tenho que aprender a amar este corpo. Por quê? Todo corpo, toda vida que nós temos aqui é a necessária para passar. Travou. Voltou? É necessária para que nós passemos por essa encarnação. Mas, Júlia, você quer dizer que então é um absurdo pessoas fazerem transição de gênero? Nem longe de ser alguma coisa que é errada. O problema é a consciência que eu tenho sobre esse ato com base nos entendimentos e estudos do plano espiritual. E eu sei que isso vai me acarretar um problema imenso. Eu quero problema imenso?
Não quero. Então eu tenho que olhar no espelho e falar: você está bonita, você é uma mulher linda, e é neste corpo que eu tenho que aprender a amar a energia feminina dentro de mim, sendo mulher. Então o buraco é bem mais embaixo, assim dizendo, tá bom, Dark? Então essa questão é eu de fato parar e entender que se eu negar este corpo vai me rejeitar, logo não vai ser mais o meu veículo de vida nesta encarnação. Então, é melhor eu respeitar ele, né? Porque eu sei as consequências se eu negá-lo. Achei que só aconteceria comigo, do guia, só conversar incorporado e dar bronca e caminhos. Agora sim. Nasha? Antônio? Luiz Antônio? Pois comigo da mesma forma, todos só falam quando tem passagem. Mas gente, eles falam, eles vêm assim, ó, e pá! Infelizmente, a Lucy ela é minha orientadora e mentora. Gente, peraí que eu não tô vendo vocês aqui. Fico feliz que lembrou de mim. Tem os sinos vitais. Ah, Tati, quando é casos espirituais, quando são pessoas que marcaram muito, minha memória é muito boa, tá, gente? Não se confundam. Oi, Maria! Maria, pode me chamar de Júlia, que agora não tem problema. Eu me sinto bem com o meu nome, tá bom? Mais alguma dúvida, pessoal? Sabe onde vocês encontram relatos magníficos sobre questões encarnatórias? Na Lu. Ela escreve com H assim, ó. A Lu. A Lu falou, amor, que ela tem 60 anos de desenvolvimento espiritual, né? Que ela pegou e falou nos meus 60... É 60 ou 30? Acho que é 60 ou 30 anos, gente. Acho que... Não vou... Vai que eu falei errado. A Lu, se eu estiver te dando mais idade, me perdoa. Mas ela falou... Ela tem muitos relatos puríssimos, riquíssimos de conhecimento. Então, a Lu é maravilhosa. Você pode explicar um pouco, por favor, como evitar obsessores? Vinícius, você não evita obsessores. Ó, porque é o seguinte, Vinícius, quando a gente fala de processo reencarnatório, de reencarnações, caso você crê na reencarnação, na imortalidade da nossa alma, na continuidade da vida no pós-morte, você entende que você teve várias oportunidades para melhorar você como pessoa aqui na Terra, certo? O que acontece? Não são todas as encarnações, Vinícius, que nós temos paciência, delicadeza, sutileza com as pessoas. O que acontece, Vinícius? Quando nós viemos a estar desencarnando e passando para o plano espiritual para poder ver como vai ser a nossa próxima encarnação, o que vem a estar acontecendo? Exemplo. Vamos supor que uma vida anterior minha, eu maltratei muito uma pessoa por discriminação racial. E eu não gostava na época, foi uma época de 1800, 1600, escravidão. Então teve muito preconceito da minha parte. Exemplo, vamos supor que eu era um senhor de engenho e maltratava muitos escravos. O que acontece? Para mim, debitar toda essa situação de preconceito, quais são uma das possibilidades que eu possa discutir em uma reencarnação no plano espiritual? E acreditem, pense vocês que não, mas quando a gente fala de uma alma reencarnar para poder debitar o que ela fez com outros seres, gente, tem espírito que chora para poder passar por determinada situação, para poder debitar o que aconteceu. Quer ver? Vou pegar outro livro, que eu já li também. Aqui, desencarnações coletivas, mas antes eu vou dar a explicação pra vocês. Também já li esse aqui, muito bom. Aí o que acontece, Vinícius? Eu venho numa próxima encarnação negra ou negro, a cor e a raça que eu discriminei em vida anterior, e todas essas pessoas que eu maltratei, que tiverem, assim dizendo, mais discernimento, que não ficaram presas na raiva, no ódio, no rancor e ficaram em camadas mais densas do umbral, não possibilitando a reencarnação, as que estavam mais amena e que conseguiram reencarnar vão vir com uma classe altíssima, que antes eram negros e foram escravos, vão vir completamente ricos, branquíssimos, olhos claros. E o que vai acontecer? O débito da vida
eu passarei pela mesma coisa que eu fiz para aquelas pessoas. Entendeu? É um dos exemplos. Não tô falando que isso acontece com todas as pessoas, pelo amor de Deus, tá? Então, as pessoas que eu vim a estar ceifando quando era senhor de engenho, na época da escravidão, que não conseguiram se desprender da raiva, do rancor, e elas me perseguem, passaram a se tornar obsessores com a questão de quê? Da vida que se passou. Isso é um tipo de obsessor que você tem que ir numa casa espírita ou num terreiro para você fazer o processo de desprendimento. E nesse momento de desprendimento, se tiver um médium como eu, que recebe para poder dar passagem de fala para o espírito, para falar o porquê do assédio espiritual para a pessoa que está viva, né? Você vai escutar gritos, você vai escutar acusações absurdas, que você vai falar, mas eu não fiz isso com essa pessoa, ela tá falando que eu maltratava ela, eu nem conheço, nunca vi essa pessoa na minha vida. Mas por quê? Não se trata desta vida, Vinícius, se trata de uma outra. Então nós podemos estar trazendo esses obsessores que se tornaram obsessores por raiva, por ódio, por rancor, por amargura, por vingança, e nos perseguem nesta vida, tá? Se você for médium, você passa por muito perrengue de assédio espiritual, que são os famosos ataques, né? Paralisia no sono, você acorda com perseguição, você acorda com um montão de coisa, né? E também tem os obsessores que você adquire na tua experiência dessa encarnação aqui. Por exemplo, se você começa a desenvolver o vício no tabaco, começa a estar fumando, o que vai estar acontecendo? Você vai estar trazendo seres que desencarnaram com esse hábito como vício. Aí, de repente, o que antes era só uma coisinha que você fazia de vez em quando você vê, foi 3 maços de cigarro por dia. Você fala, opa, peraí, o que está acontecendo? Aí, na realidade, o que está acontecendo? Você está fumando não por você, mas por uns 5, 6 espíritos que estão utilizando o seu corpo para drenar essa satisfação quando você está fumando. Bizarro, né? Então, os obsessores, eles não só vêm conforme nossas atitudes, mas sim com a nossa linha de pensamento. Tem uma coisa que eu aprendi na casa espírita quando eu estava num grupo de jovens, com 14 anos de idade, hein, gente? 9 anos atrás isso, que me assustou horrores. Eu não sei porque eles ensinavam aquilo lá na escolinha, que é o seguinte, pensa só. Você tá aqui na sua casa, eu estou dentro da minha casa, dentro do meu estúdio, do meu escritório, aí eu começo a ficar com muita raiva. E os espíritos obsessores, os espíritos por si só, eles ficam transitando pela rua, pelos lugares, por proximidade. Quando a gente fala de onda, de vibração, é como se você jogasse uma pedrinha na água, Vinícius, e ela fizesse aquele eco até amenizar. Então, quando você está aqui, você solta um pensamento, você jogou essa pedra na água e essa onda, ela ecoa. Então, se ela vai, por exemplo, até 500 metros de alcance, se tiver qualquer ser um pouco mais à frente do quarteirão com essa linha de raiva, que pode ter acompanhado outros dos meus vizinhos, eles vêm e vêm aqui para casa. Por quê? Opa, o pensamento da raiva tá ali, vou para lá. Aí ele começa a fazer o quê? Jogar mais desse sentimento. Lidar com obsessores, Vinícius, não é uma coisa ruim. Na verdade, eles são os maiores professores que nós temos aqui em vida. Porque você aprende a ser humilde não somente com as pessoas à sua volta, que são seres não tão agradáveis de convivência, mas também como quem já passou do plano espiritual. Vinícius, eu tenho recordações de vidas anteriores que eu tive. Vidas que foram sempre de época. Eu pedi para os meus mentores para me permitir um regresso, né? Eu contei isso em outra live, e eles não me levaram para uma encarnação, tipo, sem ser essa, umas 3 para trás. Foi tipo, umas 6, 4 para trás. A gente pegou 1.600, 1.800. E eu fazia coisas terríveis. E quando eu era mais nova, eu via muito assim, espírito me xingando, falando que eu tinha matado, falando que eu tinha arrancado perna, arrancado braço. E eu, gente, eu nunca vi ninguém. Eu tenho 9 anos de idade. Que é isso? Que doideira é essa? E aí o que acontece? É o que eu contei pra você, né? São o quê? Os obsessores de vidas, porque você fez algo por raiva, por rancor, e eles querem se vingar de você. Então, quando a gente pega essa visão daqui, né, de tudo que você pensa, faz as coisas assim, Jamile, quem me conhece não me compra, tá? Em termos de questão de que eu já fiz em vidas anteriores, é um absurdo. E essa veio justamente para poder quitar tudo isso,
né? Então, você aprender a lidar com o amor, com um obsessor, é você pegar e falar assim, olha, você me perdoa? Gente, eles congelam. Congelam. Assim, você me perdoa? Eu não sei por que foi que eu fiz isso, mas nesta vida, olha pra mim, pra minha vida aqui agora, você acha que eu faria isso com você? Aí fala, mas não me interessa. Eu falei, sim, me desculpa, tá? Me perdoa por tudo que eu fiz pra você. Você não merece estar desse jeito. Você merece um lugar bem melhor. Então você me desculpa. Eu sei que tudo que você está fazendo comigo não é culpa sua. Eu entendo que foi uma ação que eu fiz. Então, por favor, me perdoa. Às vezes, Vinícius, é uma situação que leva dias ou meses. Dias ou meses. Mas com o amor, você consegue fazer eles entenderem. Nossa, já deu certo com muitos, mas tem outros que vira e mexe, aparece aqui e fala, eu vou acabar com a tua raça. Assim, olha, meu amigo, eu não tenho nada para te oferecer além de luz, então eu vou te fazer uma oração. Some. Vai embora. Então, mantenha os seus pensamentos em coisas boas. Mas não significa, Vinícius, que os espíritos não bons vão deixar você quieto. Até porque as provações existem. Estamos no planeta das provações. A Terra é o planeta das provações. Tá? Você foi médium aflorado em outras vidas também? Sim. E não usei a mediunidade para coisas boas, Jamile. Como contatar? Júlia, a gente falou isso antes, mas basicamente isso tem que ter muito respeito por eles e mostrar merecimento, tá bom? E eles têm que ter muita paciência, porque eles vão confiar em você. Como descobrir sobre isso? Como eliminar isso? Tem um tipo... Ai, meu Deus do céu, o Laércio lá em cima. Pessoal, vocês estão conseguindo entender? Sim, senhorita. Obrigada por informar. Dá oi, Rita. Põe a mãozinha aqui. Oi, gente. A Raquel deu oi pra vocês viram? Raquel, você prometeu aparecer. Não. Ela prometeu na leitura aparecer em totalidade. Mas eu também, eu falei que pra mim, como na minha mãe tive na próxima, apareceu algo assim. É que teve imprevisto, eu tô até agora fazendo coisas. Eu ainda tô fazendo... Hoje foi um dia, graças a Deus, muito abençoado. Tava fazendo arroz. Por nada, Vinícius. Que bom que foi esclarecedor. Ah, pessoal, não falei, né? Eu ia aparecer. Eu prometo, eu ia, mas... Ela irá. Segunda-feira, sem falta, a Raquel estará presente. Achei muito importante. Esse livro aqui, Vinícius, se você tiver a oportunidade de comprar, a maioria desses livros, eles não tem mais edição. Então, tem que procurar em sebos ou em lugares que vendem livros usados, tá? Esse livro aqui, Vinícius, chama Desencarnações Coletivas. Eu não sei se vocês lembram, eu também era muito nova, mas quem aqui se recorda dos terremotos que atingiram o Haiti, que foram muitas vidas desencarnadas? Se eu posso ver espírito e ouvir na minha vida passada, eu também via e ouvia. Ai, que interessante. Com certeza, Raquel, tem que aparecer, verdade, gente, tem que aparecer mesmo. Como os obsessores sabem que você atual é o espírito que eles odiaram no passado? Energia é a vida. Ou persegue, né? Perseguição. Ver a pessoa nascer. Perseguição. Vai. É o seguinte, assiste o filme Os Mensageiros do Nosso Lar 2, que você vai conseguir entender perfeitamente do que se trata. Porque Porque ele fica atrás. Aí quando desencarna, porque assim, quando nós vamos encarnar, nosso espírito se molda na forma que vai ser o nosso corpo físico. E também, todas as características que nós temos no nosso corpo é a característica que nós escolhemos para estar vivendo melhor essa encarnação. É o que melhor nos cabe. Então, se por um acaso eu achei interessante eu viver esta encarnação sem uma das pernas, nascer sem uma das pernas, é porque é o melhor para mim estar vindo viver nessa vida. Seja com alguma deficiência, seja com algum pouco tempo de vida, independente. É o tempo necessário que a gente reconhece, tá? Então, gente, é muito bacana vocês estudar essas questões espirituais. Eu amo. Não é diferente. Então, o do Divaldo, a gente consegue estar observando. Porque
O Divaldo, ele não conhece o padre que fica amaldiçoando ele. E assim, o Divaldo era uma criança em outra vida e o padre sabia que era o Divaldo que tinha feito coisas pra ele. Ele tava lá fazendo horrores. É uma questão de vibração, de energia, de contato, de conhecimento, tá? Nesse livro aqui, eu tô usando o nome do Vinícius, é porque ele que fez a pergunta, tá, gente? Então aqui, fala também sobre o quê? Vocês lembram do incêndio na Boate Kiss, uns anos atrás? Que o pessoal ficou basicamente preso dentro de uma câmara de gás, porque não tinha janelas, não tinha nada. E aí o pessoal desencarnou por asfixia da fumaça. Vocês sabiam que os jovens que faleceram, eles foram soldados, chefes nazistas, que colocavam pessoas judias dentro das câmeras de gás? Corta com galinha aí pra mim. Pois é! Aqui conta tudo. Conta como eles se reuniram, como eles discutiram, a forma como iam desencarnar, o melhor momento para desencarnar, o lugar. É sério, gente. É sério. É sério. Esse livro aqui, ele é psicografado. Psicografado. Psicofonia? Psicofonia. Ele foi ditado pelo Jerônimo Mendonça. Tá? Esse livro é fantástico. Você sabia? Que legal. Esse livro aqui é fantástico. Leiam Desencarnações Coletivas. Até porque quando acontecem os acidentes, por exemplo, a Torre Gêmeos, não faleceu muitas pessoas, muita gente, é uma desencarnação coletiva. Morreu muitas pessoas, né? Aqui explica o porquê que essas desencarnações coletivas, quando é muita gente, elas acontecem, tá? E esse aqui fala muito sobre questão de obsessão, sobre desobsessão, tá? Sobre criança se tornar um obsessor, dentre muitas outras coisas. Esse livro aqui é fantástico. Nossa, esse livro aqui é maravilhoso. Pessoal, está dando 9h10, aqui é 9h08 no meu celular. A gente vai encerrar a live 9h15. A gente vai encerrar a live 9h15, tá? E a Covid? Será que foi um resgate? Tainara, eu não estudei sobre, então não posso falar nada pra mim não falar besteira pra você, tá? Mas eu sei que, da parte que eu sei, é que a Covid foi uma purificação pra algumas almas. Do planeta, na verdade, né? Caiu, tia, hora que eu fui catar, ele fica em pé. É um box da Monja Coin. Mas e aqueles judeus também tiveram a mesma história desse pessoal? Não sei, Mili, eu sei só da história que tá contada aqui. Como afastar um obsessor de uma criança? Muito interessante a pergunta. Então, quem foi que fez a pergunta? Joões M. Perguntou o que você diz para as pessoas que nascem com alguma deficiência, autismo ou outros de membros? Cara, isso é um assunto... O Divaldo, ele fala sobre, vai depender muito. Tem pessoas que vêm com deficiência por conta de ter cometido suicídio, né? Então vai depender muito, mas geralmente a maior frequência de estar nascendo assim com algum tipo de deficiência é por conta disso. É por conta de suicídio, tá? Por exemplo, uma pessoa que tem uma história... Ai, gente, minha mãe que vai saber. Uma história de um rapaz que ele cometeu suicídio. Ele, se não me engano, ele se enforcou. Aí, ele nasceu sem os braços para não conseguir amarrar a corda novamente. O que foi que ele fez? Ele subiu num prédio e, novamente, uma outra encarnação perdeu-se. O que aconteceu? Ele veio sem braços e sem pernas. Em uma outra encarnação, o cara deu um jeito de, nessa vida, ele conseguir se suicidar de novo. O que aconteceu? Ele veio sem braços, sem pernas e com paralisia para poder viver e entender a necessidade da vida. Ele viveu acho que 30 e poucos anos ou 40 e poucos anos, mas ele não acometeu e passou pelo débito que tinha, né? Crianças com autismo vêm para ensinar também, mas o que elas fizeram em encarnações anteriores também conta,
tá? É muito interessante vocês estudarem sobre essa questão. Busca o Divaldo Franco, que ele é exímio, estudou muito o evangelho, muita coisa espiritual. Ó, crianças, eu vi um vídeo nessa semana falando sobre crianças que sofrem muitos tormentos. Nessa vida, a criança é inocente, em outra, não era. Não são todas as pessoas que entendem isso de uma forma muito boa. A Mônica falou que meu sobrinho é autista. Reencarnação passada se suicidou, pulou do 10º andar. É a explicação mais que explicada, né? Então, assim, o que acontece? Quando acontece essa questão da criança, é porque em vida anterior ela não foi um ser muito bom. E aí ela não causou coisas muito agradáveis para outras pessoas que vieram a estar falecendo por culpa dela. O que acontece? Lembra que eu falei lá no comecinho da live dos obsessores que acabam nos obsidiando por conta de vidas? Então, esses ataques são de seres com consciência do que aquela criança em outra vida, como uma outra pessoa, causou a elas. Então os ataques são extremamente intensos. O que meu irmão fez, que a minha mãe ensinou, porque meu irmão também sofre muito assédio. Gente, é família de médium. Minha tia ali também é médium, esposa que é médium. Minha irmã negou tanta mediunidade que não tem nada, né? Minha mãe vê formas, pensamentos. Nossa, assim, eu aqui, minha tia-avó, todo mundo, a galera da família, né? Então, o que a gente faz? Ensina a criança a fazer orações. Mas não tem como. Meu filho, ele tem 1 ano de idade, ele não sabe fazer oração. Então você vai aplicar a oração na criança. E você vai fazer na criança o que nós chamamos de envoltório protetor ou casulo de luz. Para o quê? Proteger a criança e os ataques não penetrarem Ou para ela. até mesmo quando é bebê de meses, você pode brincar, porque a criança, de certa forma, o espírito entende. Você pode brincar assim, você é luz, você é protegido. Você é filho de Deus, somente a luz, andar comigo. Você repetir essas coisas perto da criança também funciona. É que ele era uma esponja. Peguei na metade o assunto. Tem um amigo tem uma amiga que fez aborto. Depois, anos perdeu o útero. Isso influencia espiritual? Sim. Ah, fala disso no livro. Corre lá, pega o teu livro, rapidinho. É 1 minuto que eu tenho pra poder falar sobre isso. Corre lá. O Aprendiz da Lei do Amor. Perfeita explicação. Sim, é questão espiritual. Raquel tá lendo um livro agora, que eu já li. O seu livro, amor. Raquel está lendo um livro que justamente fala disso. A reencarnação da moça, ela cometeu um aborto e anos mais tarde ela desenvolveu câncer no útero. E ela veio a estar falecendo como uma punição por ter castrado, assim dizendo, a oportunidade da vida de alguém. Se você quiser ler, além de um livro que explica sobre processos de encarnação, são 3 encarnações vividas por esse mesmo homem aqui, gente. É incrível. Esse livro é magnífico, chama O Aprendiz da Lei do Amor. Olha só como a gente faz conteúdo para vocês, viu? Vocês podem aprender muita coisa. Pessoal, como eu falei pra vocês, a live vai encerrar 9h15, agora é 9h14, já tô me despedindo, deu 9h15 agora, tô me despedindo de vocês. Então, fiquem com Deus. A criança, proteja com oração, faça vibração de luz, coloque mantras, frequências altas no ambiente que vocês protegem, tá? Muito obrigada pela compreensão de vocês, muito obrigado por estarem aqui conosco, tá bom? Que vocês fiquem bem, lembrem de fazer vossas preces, suas orações, que a luz de Deus esteja sempre conosco. Obrigado por todo mundo que contribuiu com os presentinhos, para mim estar podendo montar o meu estúdio. Muito obrigado por estarem aqui. Aqui a Mônica falou tchau pra você, ó. Passem o nome dos livros do grupo? Passo. Gente, temos um grupo aberto no Telegram. Por favor, entrem. A gente conversa de tudo. Temos livros, temos material de apoio para estudo, temos nosso grupo de estudo separado, que a gente passa os temas lá direitinho do que a gente está estudando no conteúdo da semana. É de graça, você não paga nada. E de praxe, você ganha um montão de amigos que acreditam nas mesmas coisas que você. Tá bom? Fiquem com Deus. Link do grupo tá na biografia. Se não conseguiu entrar, chama lá no Instagram, no direct, que eu passo o link pra você, tá bom? O Instagram é o mesmo @ aqui, jovensmédios_oficial, tá certo? Beijão, fiquem com Deus e até segunda-feira, ok? A partir das 8, se Deus quiser.